para não ficar só nas palavras, eu gostaria de ler Lucas, capítulo 16. Aleluia. Nós estamos com sete faltas hoje no culto. A irmã Rita, irmãos, ela tem muita dificuldade de vir aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer com Rita. Ela não consegue se movimentar com aquela perna dela. Isso é muito preocupante. Vamos ler, só ler, irmãos, que eu não sou pregador, eu só queria que vocês lessem isso comigo. Ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? Não, me perdoa. O 19, versículo 19, me perdoa, irmãos, não é isso. 16, versículo 19. Isso, vamos lá, agora sim. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que já jazia cheio de chagas à porta daquele. Quer dizer, era um mendigo e um rico. E o mendigo ficava na porta do rico a vida, um bom tempo. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, irmãos, é lugar onde ficam os mortos. Inferno não foi inaugurado ainda. O inferno, ele existe, mas ele não foi inaugurado. Ele só vai ser inaugurado para o diabo e seus anjos. Então é chamado de Hades. Hades, eu já dei aula sobre isso, né? São dois lugares onde ficam os santos e onde ficam aquelas pessoas que morrem sem Jesus. Então lá, e no Hades ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por que ele viu? Porque Lázaro é o lugar dos mortos, tanto para os mortos sem Cristo, quanto para os mortos com Cristo. E é cercado por um abismo, tá? Que clamando disse a Abraão: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, o rico, e manda a Lázaro, o mendigo, que molhe na água a ponta do seu dedo e me esfregue a língua, porque eu estou atormentado nesta o quê? Então o Hades, do lado daquele local onde os santos não estão, aqueles que não aceitam Jesus, tem tormento e chama. Do outro lado não, do outro lado tem água, haja vista que ele pede para colocar água. Disse porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Não quer dizer que o homem rico não vai para o céu, irmãos, não quer nada disso. É que ele, na verdade, usava a sua riqueza para a sua própria luxúria. Tá certo? E além disso, está posto um grande o quê? Abismo entre nós e vós. Então, do lado de cá, o Hades é o local, certo? Do lado de cá está as pessoas que morreram sem Cristo, e do lado de cá está as pessoas que morreram com Cristo. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Isso é Abraão falando. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele está dizendo assim: faz um favor, manda que Lázaro vá lá embaixo e avise para o meu pai, para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Não é isso?
Muito bem. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Porque quando morre, irmão, segue-se o juízo. Você morreu, prepare-se, vai ser julgado. Lembre-se disso. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, essa palavra é forte, porque ela vai mostrar exatamente a situação de quando nós partimos para a glória. Quando Jesus foi assunto ao céu, quando Jesus morreu, Jesus foi nesse lugar aí. Ele morreu e ele foi nesse lugar. E nesse lugar, ele cumpre a palavra que falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que Jesus faz? Jesus vai no Hades, na parte dos santos, e tira todo mundo de lá e leva até o terceiro céu. Olha que lindo. Ele vai lá no Hades, pega esse pessoal todinho que está lá e leva para o terceiro céu. Por isso que ele diz para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Porque hoje ele tinha que fazer isso. Porque as pessoas falam: como é que vai estar no paraíso se aí... Não, ele vai lá, pega todo mundo que está lá, leva embora, tira do cativo o cativeiro, né? Leva embora, e aí o ladrão que morre vai direto para o terceiro céu. Ele vai para o paraíso. E essa parte do Hades que ficava os santos está vazio. Não existe mais. Só existe a parte que estão aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. A palavra de Deus diz: todos os quantos o receberam tiveram o poder e o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas para isso temos que aceitar Jesus como Salvador e viver como filhos de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Eu gostaria de chamar o pastor Humberto, que é ele o palestrante